E aí, meus amigos, saudações rubro-negras. Meus amigos, o Flamengo joga hoje contra o Cruzeiro. Vai pegar aí o Leonardo Jardim no segundo jogo dele, já é o Cruzeiro, no Maracanã. Eu acho que hoje... Rapaziada, novamente, gradativamente a gente vai esperando novas mudanças do Leonardo Jardim, né? Coisas que particularmente eu quero ver. Coisas que particularmente eu quero ver desse Flamengo jardinizado, né? Também falar aí do Santiago Castro. Vamos falar do Santiago Castro, meus amigos. Também falar de mudanças do Jardim. Enfim, rapaziada, vamos lá. Primeiramente, Felipe Luiz. Felipe Luiz, né? Eu já falei sobre isso, a minha opinião foi polêmica e tudo mais. Rapaziada, eu vou opinar de acordo com o que eu acho que é o melhor pro Flamengo. E a gente, cara... O Felipe Luiz, rapaziada, apesar de tudo que ele representa, ele não chegou no nível de treinador, ele tem que sequestrar o Flamengo. PC, sequestrar é uma palavra muito forte. Mas era o que tava aparecendo, velho. Ele não queria mudar. Não queria mudar. Eu até falei sobre isso no outro canal. Se o Felipe Luiz tivesse falado uma frase, rapaziada, vamos mudar, vamos tentar aí simplificar um pouco mais as coisas, tentar jogar um pouco mais pra frente, tentar diminuir a quantidade de passes que a gente precisa pra chegar no gol. Temos jogadores pra isso, tem agora o Paquetá, mas não. Era entrevistas... Cara, outra coisa. Internamente eu não sei como é que tava lá as coisas. Entendeu? Vai que internamente o BAP já sentiu que não tava mesmo mais focado. Pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça. Então é muito complicado. A situação do Felipe Luiz não é legal pra ninguém. A maneira que ela foi conduzida não foi a ideal. Não foi. Isso aí é óbvio. Não foi muito bem conduzida a demissão do Felipe Luiz. Mas é o futebol, rapaziada. É o futebol. Não tem muito o que falar, não. O futebol tem dessas. O futebol realmente tem dessas. Belezinha? Então, vai vir um Jardim hoje. O meu recado é, rapaziada, 3 pontos. Eu não quero saber como é que vai vir. 3 pontos. Eu quero ver mudanças, eu quero ver coisas novas, eu quero ver o Jardim colocar o toque dele. Lá ele, né? Lá ele. Mas enfim, rapaziada. Antes de falar do Santiago Castro, muito se comentou as mudanças de rotina, concentração e tudo mais. A gente sabe que isso é um ponto delicado no Flamengo. Mexer ali com os mimadinhos e tudo mais. A gente sabe que é um ponto delicado. Mas lá no Cruzeiro tinha comando. O comando era ele. O comando era o Leonardo Jardim. E ele tinha o embasamento do dono do clube. Então, quem não rezava a cartilha dele... Entendeu? Então eu acho o Flamengo... E eu falei quando o Leonardo Jardim foi contratado. O Leonardo Jardim é um treinador que ele vai depender muito do suporte ao redor dele. Se ele não tiver suporte, se ele não tiver apoio, se ele não tiver um controle, se ele não tiver rédeas, se rapaziada, os jogadores do Flamengo têm que sentir que o Jardim é intocável. Eles têm que sentir isso. E, cara, se a gente fizer alguma coisa com esse cara, vai sobrar pra gente. Só um minuto, rapaziada. Tem que ter esse sentimento. Porque senão fica sem comando. Fica sem comando. E aí, ó, mudanças e tudo mais, trabalho, ativação muscular, entendeu? Todo esse negócio aqui, as escalações aqui, o Caio Jorge parece que não joga, Pedro Carrascal, Samuelino Arrascaeta. E, meus amigos, novamente, falando do Felipe Luiz, se não fosse o Arrascaeta, rapaziada, suspeito muito do que aconteceria ano passado. Flamengo tá monitorando o Santiago Castro, do Bolonha da Itália. O jogador de 21 anos é avaliado em 40 milhões de euros. Rapaziada, eu vou ser bem sincero pra vocês. Sabe qual é a chance do Flamengo contratar o Santiago Castro a curto prazo? 0. Santiago Castro é um 9 de potencial. Eu avalio ele como mini Lautaro Martinez. Eu acho que ele tem potencial de Lautaro Martinez.
Ele só tem 21 anos. Tem time grande da Europa de olho nele. Entendeu? Eu acho que ele parou um pouco a evolução dele. Eu acho que ele parou um pouco no tempo a evolução dele. Nem sempre a evolução é linear, mas eu já esperava um pouco mais dele no atual momento da carreira dele, mas ele ainda tem muito potencial. Ele é um jogador ainda que é rápido, que é forte fisicamente, entendeu? O Santiago Castro é um jogador que vai permanecer na Europa a curto prazo. Não se iludam. Não se iludam. Isso aqui é especulação barata do Bruno Andrade, entendeu? O Bruno Andrade é mestre em fazer isso aqui. Eu não sei se tem alguém do Flamengo querendo alimentar ele, querendo tirar o foco e tudo mais. Mas o Santiago Castro, esquece, rapaziada. Ótimo jogador. Seria muito bom. Mas eu já, por exemplo, o Santiago Castro já é um perfil mais Lautaro ali de área, que faz um pivôzinho ali e tudo mais. Não é esse perfil Caio Jorge, como o Flamengo queria, mas com o Felipe Luiz, né? Com o Felipe Luiz. E eu acho que em relação ao 9, o Jardim é mais puxado pro Felipe Luiz, né? Então, o Santiago Castro não é esse cara, não é esse perfil Tati Castelhanos, Caio Jorge, Sargent, não é muito esse perfil. E a curto prazo, rapaziada, a tendência do Santiago Castro é ficar na Europa. Rapaziada, tirar o Tati Castelhanos já foi difícil. Cara, o Lucas Beltrán quis ficar na Europa. Imagina o Santiago Castro. Entendeu? Ótimo jogador, ótimo potencial. Eu vejo nele um mini Lautaro Martinez. Mas esquece, o Flamengo não vai contratar ele a curto prazo. Zero. Acho que dentro de um ano e meio, 2 anos. Impossível, meus amigos. Impossível. Eu tenho um vídeo para membros lá no outro canal que tem um nome. Tem um nome que eu acho interessante que tá. Não vou falar não, senão os caras matam onde é que tá. Tem um nome aí que tá na Europa que eu acho que o Flamengo conseguiria trazer ele. Entendeu? Que eu acho que no Brasil aqui ele deitaria e rolaria. Entendeu? Deitaria e rolaria. E o Beckler falando, ó, do Jorginho, que o Jorginho é o equilíbrio. Ele até cita, olha o Real Madrid, cheio de craque, que saiu Toni Kroos, acabou tudo. O City, quando machucou o Rodri. É muito importante para você ter esse jogador que dita o ritmo de jogo. Eu até falei, eu não era tão fã do Marcos Antônio quando se especularam ele no Flamengo. Mas para o que o Felipe Luiz queria fazer, o Marcos Antônio era um jogador muito bom para brincar a posição ali com o Jorginho, para descansar o Jorginho, né? Não deu muito certo. São Paulo bateu o pé ali e tudo mais, e não deu certo. É isso, rapaziada. Vídeo rápido, objetivo, sem muito lero-lero, sem muita crise, falando apenas a realidade. Aqui nesse canal, rapaziada, aqui no BC Fla, é só a realidade. E minha opinião, obviamente, nem sempre vai estar certo. No caso do Felipe Luiz, eu sei que eu decepcionei muita gente, mas é que eu tô vendo dentro de campo, rapaziada. Eu vou acertar e vou errar através do que eu vejo dentro de campo. Entendeu? E quem vive de passado, meus amigos, infelizmente é sutiã de velha.